Estamos de volta no seu rádio, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você está na Rádio Piratininga de São José dos Campos, daqui para todo o Vale do Paraíba e via internet daqui para o mundo. Acesse www.radiopiratininga.com.br. Então, muita atenção, www.radiopiratininga.com.br. Hoje estamos recebendo o José Carlos Carturan, ele é da Eleven. A gente está conversando aqui sobre as questões comportamentais, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, sobretudo sobre a nossa vida profissional, né? Não tem como. As pessoas falam assim, separa a vida profissional da vida pessoal. Não é bem assim, né? Você não é duas pessoas. Legal a pessoa que consegue fazer isso, mas é muito difícil. Quando a pessoa está com problema no trabalho, acaba influenciando em casa e vice-versa, né, José Carlos? É bem difícil porque hoje se mistura muito. Nós passamos, ou boa parte das pessoas passa um tempo muito maior no trabalho do que na própria casa. Não, eu costumo brincar com o seguinte, olha, se dê muito bem com a sua família que você tem no seu trabalho, sabe por quê? Família, você está lá com a sua esposa, você a ama, ou seu marido, você optou por casar com aquela pessoa. A pessoa que trabalha com você não optou por estar ali com ela, não. E ela pensa diferente de você, você passa muito tempo com ela, quer dizer, invariavelmente vai acontecer. Vai ter uma discussãozinha, vai ter uma diferença, então tem que administrar isso muito bem, porque a gente passa mais tempo no trabalho que com a família, né? Tem que administrar bem e levar essas discussões, essas divergências a pontos positivos, porque as divergências são sim saudáveis, desde que se exista respeito para se conversar e essas divergências levem a pontos em comum. E outra coisa que você citou é que o trabalho hoje ele é uma extensão. A casa é uma extensão do trabalho, não é mais o contrário. Antigamente o trabalho poderia ser uma extensão da casa e da família. Hoje não. Hoje esse pouco contato que nós acabamos tendo com a família acaba interferindo demais no dia a dia. E tem pessoas, inclusive, que levam trabalho para casa. Então já trabalham numa jornada bastante intensa e acabam levando atividades extra para fazer em casa. Até porque o computador está lá, o laptop está lá, o tablet está lá. Vou pegar e vou levar para casa. Celular. Em casa. Antigamente não era tão simples nós conseguirmos nos comunicar com as pessoas. Hoje o problema te acha. Exatamente. E é bem ambíguo, não é? Porque ao passo que hoje nós temos uma facilidade no que diz respeito às ferramentas de comunicação muito maior, o ser humano tem uma dificuldade maior também em se comunicar. As ferramentas estão à disposição, mas a qualidade da comunicação piorou demais. O ser humano hoje, nós tivemos um treinamento neste final de semana e houve um momento de intervalo onde havia algumas pessoas paradas, 6 pessoas paradas. Elas estavam a menos de 5 metros umas das outras e elas não estavam se falando. Todas elas estavam postando alguma coisa no celular, ou escrevendo um torpedo, ou mandando uma mensagem, ou em alguma mídia social, e não conversavam mais. É muito comum em casa hoje, né? Assim, em escalas diferentes, mas o que acontece? Uma parte da família na sala assistindo TV, outra num quarto, a outra num quarto, isso quando cada um não está ligado num ponto na internet diferente dentro da mesma casa. Não tem mais aquilo, você reunir a família, que é tão importante, né? Reúne a família ali para se alimentar, para fazer uma refeição, depois vai todo mundo assistir um programa TV. Hoje não, cada um vai para o seu canto. E esse é um ponto de diminuição do estresse. Eles fizeram um estudo na Universidade de Frankfurt com pessoas estressadas. Eles entraram em algumas empresas, separaram ali, não foi tão difícil, algumas pessoas estressadas, e eles fizeram um estudo que dizia o seguinte: olha, durante 3 meses, você precisa apenas e tão somente, quando você chegar em casa, ter contato físico com alguém. E quando eu digo contato físico, é abraçar o filho, dar a mão para a esposa, dar um beijo de boa noite na esposa, acariciar o animal de estimação, um contato físico com algum ser vivo. Ajuda. E eles fizeram esse estudo por 3 meses. Ao final de 3 meses, mais de 70% daquelas pessoas que clinicamente eram consideradas estressadas já não apresentavam esses sintomas, porque bioquimicamente o contato físico, essa interação que nós estávamos falando entre a família, entre os amigos, esse contato humano, ele faz com que o nosso organismo libere substâncias que são antídotos naturais para o estresse, porque não se tem remédio para estresse. A gente consegue dar uma anestesiada, uma chumbada, desculpe o termo, nos sintomas que ele gera. Sim. Que é essa ansiedade, a insônia, mas para o estresse em si não há um remédio específico, um medicamento. Não existem pílulas de endorfina ainda, né? Não, o que existem exatamente são substâncias que o corpo produz para que sejam antídotos naturais a esse estresse. Essas substâncias são produzidas, por exemplo, por meio de contato físico entre pessoas,
contato físico, interação entre pessoas e por meio de atividades físicas. Outro ponto legal, se você me permite, França, claro. Na Inglaterra, eles têm em Londres principalmente, eles já têm uma fama de serem mais fechados. Sim. O clima até ajuda com que isso aconteça, e estava crescendo demais ali o índice de depressão entre principalmente as pessoas idosas. E suicídio. E eles tiveram uma ação de saúde pública que foi a seguinte: eles na realidade conseguiram resolver ou minimizar 2 problemas de uma vez só. Eles minimizaram o problema da depressão em si, dos suicídios, principalmente entre pessoas idosas, que já não tinham mais metas, os filhos já estavam crescidos, já estavam fora. Acabou a motivação. Que acabavam ficando mais sozinhas, e acabaram resolvendo outro problema que nós chamamos aqui no Brasil de zoonoses. O que eles fizeram? Criaram um programa para que os idosos adotassem cães e gatos. Pronto. E os idosos, além desse contato com cães e gatos, eles saíam à rua para levar os cães passear e acabavam interagindo com outras pessoas que estavam na rua. Mas a pessoa vai ver sem perceber, né? Exatamente. Foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente e diminuiu drasticamente o índice de pessoas depressivas naquela região. A Ana Márcia Nogueira, ela tem 34 anos, é aqui de São José dos Campos. Ela diz o seguinte: trabalho muito, sou vendedora externa, tenho metas semanais e vou à loucura, não tenho paciência com mais nada, ando tendo crises de choro do nada, assim, é estresse. Né? E eu recomendo que ela realmente procure um profissional da área, a gente precisa hoje, nós estamos em 2012, precisa acabar esse folclore, essa coisa boba que hoje quem procura um profissional da área, né, da saúde mental, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, um terapeuta, é maluco. Imagina, foi o tempo. Maluco hoje é quem não procura, quem tem alguma coisa, quem está se sentindo como a Ana está e não procura. Uma orientação médica. E quando eu digo uma orientação, pode ser do médico, do psicólogo, do terapeuta, e não necessariamente esse profissional vai receitar um medicamento para ela. Às vezes, alguns procedimentos, algumas mudanças no estilo de vida, por mais acelerado que seja, ela é vendedora, pelo que ela mencionou aí, já repercutem positivamente nessa realidade. E pelos sintomas que ela está mencionando ali no contato, França, já são alguns sintomas bem característicos de ansiedade. Então são crises de choro, algumas pessoas começam a relatar palpitação. Diz que chora do nada. Palpitação. Não é do nada, né? Ela só não percebeu. Exatamente, tem ali um gatilho, um monte de gatilhos que levam a pessoa a ter isso. Outros sintomas muito comuns que as pessoas relatam: sudorese, respiração ofegante, uma palpitação, uma sensação que parece que está passando mal, que vou morrer, são alguns dos sintomas. Não, esses, a gente não pode garantir isso, longe disso, mas esses sintomas todos somados, um medo excessivo, acabam diagnosticando aos poucos o que as pessoas chamam de síndrome do pânico. Você sabe que eu conheço duas situações, tenho 2 amigos que passaram por isso. Um travou no trânsito, ele não conseguia dirigir, ele não conseguia sair do lugar. Sorte que existe celular, ele pegou, ligou para o irmão dele e falou: vem me buscar. Ele não conseguia dirigir, ficou preso numa marginal em São Paulo. Travou. E um outro, absurdamente, ficou travado numa fila de banco, aqui no Banco do Brasil. E não saía do lugar, ele não conseguia. Síndrome do pânico pegou, quer dizer, isso não manda recado, gente. Isso vai piorando. Um belo dia, pode acontecer uma situação absurda dessa se você não conseguir se mover, porque você está com medo. Quer dizer, você fala: não, isso é loucura, fulano está maluco. Não, não é assim não, isso acontece mais do que a gente imagina. O problema é que não necessariamente a gente consegue detectar os sintomas. O lado bom da história, o Zé Carlos estava falando em buscar tratamento com psicólogo, com psiquiatra. A ANS, a partir de 2012, agora você tem um número muito maior, você que tem convênio médico, um número muito maior de consultas que você pode fazer do psicólogo. Antigamente isso era muito limitado, hoje não, aumentou muito. Quer dizer, dá para você se cuidar. Vá se informar. Você está pagando convênio, meu querido. Vá lá e usa, sabe por quê? Esse tipo de problema ele pode te levar a outros especialistas se você não se cuidar. Tá? Quer dizer, tem uma série de doenças, a gente citou algumas aqui, entendeu como é, que podem ser desencadeadas por um processo desse. Hoje 7 das 10 doenças que mais matam o ser humano, elas não têm nenhuma origem em fungos, bactérias, vírus. 7 das 10 doenças que mais acometem o ser humano e são fatais, elas são essencialmente geradas por problemas de comportamento. Exemplos: infarto do miocárdio, AVC, câncer,
não se tem vírus, micro-organismos envolvidos nessas doenças. É a somatória desses sintomas, essa bomba relógio que vai se formando, que acaba gerando esse problema que muitas vezes ele é fatal, não dá nem tempo de socorrer. E tem aumentado gradativamente, exponencialmente os casos dessas doenças. Até porque, comprovadamente, a pessoa quando está bem de cabeça, a resistência dela é melhor. Né? A pessoa, fulano estava com a resistência baixa. Às vezes está ligado a um quadro de depressão e a pessoa só não percebeu. Sim. Né? Porque você imagina a depressão, aquela pessoa soturna, triste, que não tem ânimo para nada. Não é só isso. Não. A depressão, assim como outras, ela é um probleminha meio silencioso. Ele vai chegando, a depressão vai chegando, vai se acomodando, vai um pouquinho mais para lá, e quando a gente percebe, ela já tomou conta. Tem um livro bastante interessante que se chama Curar. E é um livro de uma leitura até fácil, apesar de ser um livro técnico. E o neurocientista que escreveu esse livro, ele sofria de câncer. E ele foi pesquisar por que aquilo aconteceu com ele, se ele não tinha uma predisposição genética, se ele não tinha casos na família, o que tinha acontecido com ele, não tinha hábitos, não fumava, não bebia, por que aquilo tinha acontecido com ele. Ele foi pesquisar isso, era um neurocientista. E ele descobriu o seguinte, ele passou muito tempo da vida dele em episódios de estresse, de depressão, de ansiedade, ele trabalhava muito, comia mal, dormia mal, não se divertia, e ele começou a fazer testes laboratoriais, testes em laboratório. E ele descobriu o seguinte, que assina embaixo o que você acabou de falar, França. Pessoas alegres, bem dispostas, as células de defesa aumentam em mais de 40%. Células mesmo, a quantidade de células de defesa do organismo aumentam muito. E isso nos protege, obviamente, dessas doenças e de tantas outras. Em contrapartida, pessoas que estavam em constantes estados de mau humor, depressão, tristeza, ansiedade, estavam inquietas, as células de defesa nestes momentos diminuía em mais de 30% a quantidade, estou falando de quantidade de células de defesa. Então imagine que nós temos um problema e por nós estarmos bem, 40% a mais de defesa o organismo tem. Quando nós estamos mal ou estamos nos sentindo mal, menos 35%, o que favorece a entrada dessas doenças, que são os sintomas que a gente acabou mencionando no início do bate-papo. Gastrite, úlcera nervosa, doenças da pele, por exemplo, psoríase. Não sei se todos já ouviram falar em psoríase, mas são escamações que acontecem na pele, vitiligo, acne. Então, de alguma maneira, isso se manifesta no corpo. A pessoa entrou na caverna e não percebeu. Para falar de uma maneira bem vulgar, é que a pessoa entra, às vezes, num processo de tristeza, sabe? É como se ela entrasse numa caverna, ela não vê saída, ela não... E aí começam a aparecer as doenças, ela começa a enfraquecer, inclusive fisicamente. O Zé Carlos estava explicando isso com muita propriedade, né? Até a sua questão celular muda, suas defesas baixam. E isso acontece em algum momento na vida de todo mundo. Só não pode deixar acontecer para o resto da vida. Porque daí você vai entrar numa depressão profunda, se é que existe isso, uma depressão crônica. E vai te trazer uma série de problemas. Agora, isso também é comportamental. Tem dois caminhos. Às vezes você precisa, me corrija se eu estiver errado, José Carlos, de um tratamento químico para se reequilibrar, né? É natural, o médico especializado vai te passar isso, mas você não pode ficar tomando um remedinho o resto da vida, né? Você tem que querer sair dessa. E aí como é que faz? Muda o teu comportamento, muda a tua maneira de ver a vida. O José Carlos está mandando dicas aqui para lá de, sabe, são coisas que a gente fala no dia a dia, mas nem todo mundo faz. Vai procurar um hobby, vai se divertir, vai ser feliz. Aliás, já dizia o sábio, o importante não é ter razão, é ser feliz. E as pessoas não se tocam disso, muito particularmente dentro da empresa, né? A gente vê por falhas de comunicação, por falhas de gestão, as pessoas querendo ter razão, começam a colocar cada um o seu ponto de vista, seja a briga com o seu parceiro ali de trabalho, cria um clima horrível. Por isso que eu falo, importante a empresa também, e não interessa o tamanho da empresa, viu gente? Eu não estou falando de grandes empresas, não pode ser a pequena empresa. Que você, se você não consegue fazer isso, contrate uma empresa que possa te auxiliar. Quer dizer, é um dos trabalhos que vocês fazem, né, José Carlos? Um dos trabalhos são treinamentos para essas equipes, consultorias, para melhorarmos os processos, a interação, a relação entre as pessoas, a comunicação, que
Parece brincadeira, às vezes está na mesa do lado, não se comunica. Não, está na mesa do lado, manda um e-mail. Não é ao invés de falar, amigão, ou vamos almoçar junto, manda um e-mail. Você vai sair que horas, mas a pessoa está do lado. Problemas de comunicação e de relacionamento são os mais comuns nas empresas. E esses dois problemas acabam gerando um efeito cascata, que acabam comprometendo, inclusive, o resultado e o rendimento da empresa. Às vezes as pessoas dizem que a empresa não vai indo bem. A empresa não vai bem se os colaboradores não estão bem. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: alguns empresários, quando a gente vai apresentar a Eleven, dizem: Zé Carlos, mas investir em treinamento é caro. E tem uma frase bastante interessante que quem disse foi o comandante Rolim, da TAM. Ele disse o seguinte: investir em treinamento é caro, não investir é muito mais caro. Mas é verdade. É absurdo, porque você sabe que eu acho interfere que passa, no rendimento. Mas passa por uma questão cultural também, tá, José Carlos? Porque eu já vi empresas assim que o funcionário fala: mas esse negócio de fazer treinamento, palestrinha, ele não entende o quanto aquilo é importante, o quanto pode mudar a vida dele, né? Ele não se dá o direito, muitas vezes, de experimentar. Muitas vezes. Quando é imersão, então, né? Tem empresas que não fazem isso no horário de trabalho, fazem fora do horário de trabalho, no final de semana. O cara fala: final de semana, ele vê como trabalho. E não é uma oportunidade maravilhosa que a empresa está dando e como eu disse, felizmente a visão das empresas tem mudado um pouco, ainda a passos lentos, mas já tem mudado nesse aspecto. E antigamente as empresas elas investiam muito em treinamentos técnicos, hoje já não. Elas já começam a perceber que a técnica ela é muito equiparada. Você apresentou o programa dizendo isso, a técnica é muito equiparada, os equipamentos estão à disposição de todos. A pecinha que aperta o botão. E a qualidade dessa pecinha é que faz a diferença. O jeito com que essa pessoa vai trabalhar, a motivação, o ambiente que ela encontra no trabalho acaba sendo o maior hoje diferencial num processo profissional. Hoje a empresa procura o profissional de alto rendimento. Eles adoram essa palavra, alto rendimento. Agora, o que é alto rendimento? Vamos dizer assim, você contrata uma pessoa, não é para ela render 90%, é para ela render 100%. Você está pagando por isso. Isso você tem um compromisso com ela, como você também vai pagar o que você combinou, né? Sim. Isso é o comprometido. Agora, a pessoa, quando tem ela está compromissada de outra forma com a empresa, vamos dizer assim, aí você começa a ter aquele profissional de 110%, 120%, ele rende, que é uma maravilha. Sabe por onde que passa por isso? Por ele estar bem e com a cabeça boa e disposto. Ele vai fazer por prazer, não por obrigação. Até porque o ser humano é falho. Basta ser humano para errar. A gente vai errar sempre, gente. Agora, quando a pessoa está insatisfeita, está cansada, está deprimida, ela vai errar mais. Então é isso que muitas vezes o empresário não enxerga. Não percebe. E quando a pessoa ela está com a cabeça boa e ela erra, ela percebe rapidamente e consegue reverter isso. Quando, com o passar do tempo, ela vai ficando desgastada, cansada, desmotivada, ela vai errando e ela já não vai mais se importando com isso. Aí. Ela vai deixar, quer saber? É assim mesmo. Larga assim, vai. Aqui na empresa é assim mesmo. E outra, todo mundo faz igual. E outra, não adianta eu falar nada porque fulano vai fazer diferente, porque fulano vai vir falar. Então, acaba criando um círculo vicioso que repercute em todo o sistema da empresa. Mas é que tem muita empresa por aí também, eu vou falar uma coisa, tomara você, o nosso ouvinte internauta, não esteja passando por isso. Tem muita empresa que tem aquela caixinha de sugestão para o colaborador. Rapaz, tem até teia de aranha dentro do negócio lá, sabe por quê? Porque ninguém lê. Ele tem porque é bonito ter. Institucionalmente é bacana, eu ouço o meu colaborador. E não ouve nada. Ouve o que interessa, né? Ouve o que interessa. Ouve o que interessa. Aí a pessoa tem até medo da sugestão dela. Porque ao invés de ser levada como uma possibilidade, ela é levada como uma crítica. Exatamente. Agora a empresa inteligente, ela aproveita bastante esse tipo de informação. Sabe por quê? Porque esse funcionário, esse colaborador, ele está com a mão no problema todo dia. Ele sabe o que acontece. Ele sabe o que acontece e invariavelmente ele tem a melhor solução, ou pelo menos uma sugestão, um novo caminho. Ele pode estar vendo alguma coisa que você, empresário, não está vendo. Então deveria dar mais atenção para isso mesmo, né? E não necessariamente acontece, não estou dizendo que isso é geral, gente. Tem empresas aí que se aproveitam muito bem desse tipo de informação, quando eu falo se aproveitam no bom sentido da palavra, né? E tem que ter esse espaço. A empresa é feita de pessoas, não é de máquinas. Esse tempo já foi. Esse tempo do gestor, que era o carrasco, que era o chefe, que botava medo, isso acabou.
Isso acabou. Hoje as empresas trabalham, pelo menos entende-se que o melhor caminho é no sentido colaborativo, até para você perceber quando você está com uma pessoa estressada dentro da empresa, quando ela está com um problema, antes que ela comprometa e você diga que aquele, ele era um bom funcionário, de um tempo para cá não sei o que está acontecendo, e já joga a carga em cima do funcionário, né? Sim. E às vezes não é isso não. A tua empresa também não percebeu o problema. Chama para conversar, o que está acontecendo? Ouve, exatamente. Não é? A opinião, o colaborador, ele realmente tem uma... Quando ele está comprometido, quando ele está a fim de trabalhar, ele tem um potencial muito grande a ser desenvolvido. Porque o ser humano é assim. Quando o ser humano está bem, ele se sente bem, está motivado, ele vai adiante naquilo que ele quer. Nós todos já passamos por momentos assim na vida. Quando nós queremos algo, quando há um motivo emocional normalmente maior para que nós busquemos esse algo, o corpo e a mente trabalham para que nós cheguemos ao resultado. Em contrapartida, quando há algum empecilho ou alguns obstáculos que para nós são complicados, a mente e o corpo começam a trabalhar num ritmo um pouco mais lento. E quando eu digo mente e corpo, é interação mesmo. Por meio da mente eu consigo mudar o estado do corpo, por meio do meu padrão de pensamentos. Uma das formas, por mais simples que pareça de dizer e complicado que pareça de fazer, de mudar a questão do bem-estar, é mudar o padrão de pensamentos. Tem algumas pessoas que têm padrões de pensamentos pessimistas, sim. complicados. Quem que não conhece um que é assim, vida, parece aquele personagem do desenho animado. Desenho animado. Vida, azar. Você coloca uma coisa para a pessoa fala, eu acho que isso não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Mas eu não quero. Mas vai ter que mudar. Sabe síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e não quer mudar. Exatamente. E aí não cresce. E hoje as mudanças acontecem num ritmo muito acelerado. As mudanças, a inovação, porque tudo está de acordo com a nossa realidade. A sociedade nos traz isso e nós precisamos estar atentos a essa mudança. É muito comum nós conversarmos com alguns líderes que são um pouco mais antigos, já têm um tempo maior de casa nas empresas, e nós propormos algumas coisas para essas pessoas e eles dizem, mas eu sempre fiz assim, deu certo? Legal, mas não vai dar mais porque as pessoas estão mudando. A competitividade é maior, o ritmo das pessoas é maior e a instabilidade das pessoas emocional, infelizmente, também é um pouco maior. A pessoa vira às vezes para você, não, porque a nossa empresa tem uma tradição e não se toca que às vezes a tradição é um amontoado de erro que você comete um monte de tempo. Então, né? Reavalia. E está enterrando isso. Exatamente. Isso olhando para o lado do gestor, do empresário, e olhando para o lado do funcionário, né? Pense o seguinte, a mudança é sempre boa. Sempre vai te abrir, pelo menos, novos horizontes. Não tenha medo de mudar, né? Porque às vezes a pessoa ela tem medo de mudar. Eu já tenho o meu sistema de trabalho. Opa, peraí, cara pálida. Não é assim, né? E na vida, eu estou falando disso, às vezes é o teu comportamento até na tua casa, com os teus amigos, muda a tua referência, tenta ver o outro lado. O ser humano, ele muitas vezes ele olha o lado dele como se fosse a verdade absoluta, porque ele tem uma experiência que tem que ser respeitada sim. Mas não existe, aliás, existe só um, ele está lá em cima, que sabe de tudo. Nós aqui estamos aprendendo todo dia. Tem que ter essa humildade de entender que a gente está aprendendo, a gente vai viver melhor em casa, vai viver melhor no trabalho, vai ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai e também, consequentemente, um profissional melhor. Mas tem que estar com a mente aberta. Nós costumamos dizer nos treinamentos que todo dia é dia de treino. Sim. Porque a mudança ela é constante, é um dos métodos de melhoria, inclusive implementado em empresas japonesas, chamado Kaizen, que é o processo de melhoria contínua. Nós precisamos e devemos estar abertos a essas mudanças, a essas melhorias, para que nós consigamos nos desenvolver de maneira adequada. Isso é importante, que nós nos sintamos bem, nos sintamos dignos daquilo que nós estamos fazendo e tenhamos essa motivação para que os resultados sejam atingidos. E quando eu digo resultados, não são resultados especificamente financeiros e materiais. São resultados, felicidade na família, um relacionamento afetivo bacana, um círculo de amizades legal, sentimentos pessoais não muito bons. As pessoas vivem se entupindo de mágoa, de culpa, de rancor. Isso não faz o mínimo sentido. Tem um ditado que diz que sentir mágoa é como tomar veneno e querer que o outro morra. Exatamente. Às vezes as pessoas se magoam com outras, sentem mágoa e a pessoa por quem ela sente mágoa nem sabe.
disso. E a pessoa vai colocando esse veneno para dentro do corpo e isso interfere na saúde. José Carlos, o papo tá ótimo, cara. A gente podia ficar conversando horas aqui. Já está convidado para voltar, tá? Agradeço. Uma outra oportunidade. E eu queria saber mais de vocês lá. Quem quer conhecer mais a ElevenDH, eu estou vendo aqui tem o site, é www.elevendh.com.br. Anotou aí, www.elevendh.com.br. Fica aqui em São José dos Campos, no Jardim América. O telefone é o 3302-0111. Fácil de gravar, gente. 3302-0111. Zé Carlos, obrigado mesmo. Valeu sua generosidade, bater um papo com a gente. Volte quando quiser. Eu agradeço demais a oportunidade, França. Agradeço aos ouvintes que mandaram aí as perguntas, as mensagens. E um grande abraço a toda a equipe da Eleven, que é uma equipe muito comprometida, muito competente e que está aí já há um bom tempo gerando essa possibilidade do ser humano se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado por esse espaço e parabéns pela iniciativa de mais uma vez abordar esses assuntos tão importantes para a população em geral. Maravilha, até a próxima. Obrigado. Para falar de uma maneira bem vulgar, é que a pessoa entra às vezes num processo de tristeza, sabe? É como se ela entrasse numa caverna, ela não vê saída, ela não... E aí começa a aparecer as doenças, ela começa a enfraquecer, inclusive fisicamente. O Zé Carlos estava explicando isso com muita propriedade, né? Até a sua questão celular muda, suas defesas baixam. E isso acontece em algum momento na vida de todo mundo. Só não pode deixar acontecer para o resto da vida. Porque daí você vai entrar numa depressão profunda, se é que existe isso, uma depressão crônica. E vai te trazer uma série de problemas. Agora, isso também é comportamental. Tem dois caminhos. Às vezes você precisa, me corrija se eu estiver errado, José Carlos, de um tratamento químico para se reequilibrar, né? É natural, o médico especializado vai te passar isso, mas você não pode ficar tomando um remedinho o resto da vida, né? Você tem que querer sair dessa. E aí como é que faz? Muda o teu comportamento, muda a tua maneira de ver a vida. O José Carlos está mandando dicas aqui para lá de, sabe, são coisas que a gente fala no dia a dia, mas nem todo mundo faz. Vai procurar um hobby, vai se divertir, vai ser feliz. Aliás, já dizia o sábio, o importante não é ter razão, é ser feliz. E as pessoas não se tocam disso, muito particularmente dentro da empresa, né? A gente vê por falhas de comunicação, por falhas de gestão, as pessoas querendo ter razão, começam a colocar cada um o seu ponto de vista, seja a briga com o seu parceiro ali de trabalho, cria um clima horrível. Por isso que eu falo, importante a empresa também, e não interessa o tamanho da empresa, viu gente? Eu não estou falando de grandes empresas, não pode ser a pequena empresa, que você, se você não consegue fazer isso, contrate uma empresa que possa te auxiliar. Quer dizer, é um dos trabalhos que vocês fazem, né, José Carlos? Um dos trabalhos são treinamentos para essas equipes, consultorias, para melhorarmos os processos, a interação, a relação entre as pessoas, a comunicação que... Parece brincadeira, você está na mesa do lado, não se comunica. Não, está na mesa do lado, eu mando um e-mail. Não é ao invés de falar, amigão, ou vamos almoçar junto, manda um e-mail, você vai sair que horas, mas a pessoa está do lado. Problemas de comunicação e de relacionamento são os mais comuns nas empresas. E esses dois problemas acabam gerando um efeito cascata, que acabam comprometendo, inclusive, o resultado e o rendimento da empresa. Às vezes as pessoas dizem que a empresa não vai indo bem. A empresa não vai bem se os colaboradores não estão bem. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: alguns empresários, quando a gente vai apresentar a Eleven, dizem: Zé Carlos, mas investir em treinamento é caro. E tem uma frase bastante interessante que quem disse foi o comandante Rolim, da TAM. Ele disse o seguinte: investir em treinamento é caro, não investir é muito mais caro. Mas é verdade. É absurdo, porque você sabe que eu interfere acho que passa, no rendimento. Mas passa por uma questão cultural também, tá, José Carlos? Porque eu já vi empresas assim que o funcionário fala: mas esse negócio de fazer treinamento, palestrinha, ele não entende o quanto aquilo é importante, o quanto pode mudar a vida dele, né? Ele não se dá o direito, muitas vezes, de experimentar. Muitas vezes. Quando é imersão, então, né? Tem empresas que não fazem isso no horário do trabalho, fazem fora do horário do trabalho, no final de semana. O cara fala: final de semana ele vê como trabalho.
E não é. É uma oportunidade maravilhosa que a empresa está dando e como eu disse, felizmente a visão das empresas tem mudado um pouco, ainda a passos lentos, mas já tem mudado nesse aspecto. E antigamente as empresas elas investiam muito em treinamentos técnicos. Hoje já não. Elas já começam a perceber que a técnica ela é muito equiparada. Você apresentou o programa dizendo isso. A técnica é muito equiparada. Os equipamentos estão à disposição de todos. A pecinha que aperta o botão... E a qualidade dessa pecinha é que faz a diferença. O jeito com que essa pessoa vai trabalhar, a motivação, o ambiente que ela encontra no trabalho acaba sendo o maior hoje diferencial num processo profissional. Hoje a empresa procura o profissional de alto rendimento. Eles adoram essa palavra. Alto rendimento. Agora, o que é alto rendimento? Vamos dizer assim... você contrata uma pessoa, não é para ela render 90%, é para ela render 100%. Você está pagando por isso. Isso você tem um compromisso com ela, como você também vai pagar o que você combinou. Né? Sim. Isso é o comprometido. Agora, a pessoa, quando tem ela está compromissada de outra forma com a empresa, vamos dizer assim, aí você começa a ter aquele profissional de 110%, 120%, ele rende, que é uma maravilha. Sabe por onde que passa por isso? Por ele estar bem e com a cabeça boa e disposto. Ele vai fazer por prazer, não por obrigação. Até porque o ser humano é falho. Basta ser humano para errar. A gente vai errar sempre, gente. Agora, quando a pessoa está insatisfeita, está cansada, está deprimida, ela vai errar mais. Então é isso que muitas vezes o empresário não enxerga. Não percebe. E quando a pessoa ela está com a cabeça boa e ela erra, ela percebe rapidamente e consegue reverter isso. Quando... com o passar do tempo, ela vai ficando desgastada, cansada, desmotivada, ela vai errando e ela já não vai mais se importando com isso. Aí. Ela vai deixar, quer saber? É assim mesmo. Larga assim, vai. Aqui na empresa é assim mesmo. E outra, todo mundo faz igual. E outra, não adianta eu falar nada porque fulano vai fazer diferente, porque fulano vai vir falar. Então, acaba criando um círculo vicioso que repercute em todo o sistema da empresa. Mas é que tem muita empresa por aí também, eu vou falar uma coisa... Tomara você, o nosso ouvinte internauta, não esteja passando por isso. Tem muita empresa que tem aquela caixinha de sugestão para o colaborador. Rapaz, tem até teia de aranha dentro do negócio lá. Sabe por quê? Porque ninguém lê. Ele tem porque é bonito ter. Institucionalmente é bacana, eu ouço o meu colaborador. E não ouve nada. Ouve o que interessa, né? Ouve o que interessa. Ouve o que interessa. Aí a pessoa tem até medo da sugestão dela. Porque ao invés de ser levada como uma possibilidade, ela é levada como uma crítica. Exatamente. Agora a empresa inteligente, ela aproveita bastante esse tipo de informação. Sabe por quê? Porque esse funcionário, esse colaborador, ele está com a mão no problema todo dia. Ele sabe o que acontece. Ele sabe o que acontece e invariavelmente ele tem a melhor solução, ou pelo menos uma sugestão, um novo caminho. Ele pode estar vendo alguma coisa que você, empresário, não está vendo. Então deveria dar mais atenção para isso mesmo, né? E não necessariamente acontece, não estou dizendo que isso é geral, gente. Tem empresas aí que se aproveitam muito bem desse tipo de informação, quando eu falo se aproveitam, no bom sentido da palavra, né? E tem que ter esse espaço. A empresa é feita de pessoas, não é de máquinas. Esse tempo já foi. Esse tempo do gestor, que era o carrasco, que era o chefe, que botava medo, isso acabou. Isso acabou. Hoje as empresas trabalham, pelo menos entende-se que o melhor caminho é no sentido colaborativo, até para você perceber quando você está com uma pessoa estressada dentro da empresa, quando ela está com um problema, antes que ela comprometa e você diga que ele era um bom funcionário, de um tempo para cá não sei o que está acontecendo, e já joga a carga em cima do funcionário, né? Sim. E às vezes não é isso não, a tua empresa também não percebeu o problema, chama para conversar, o que está acontecendo? Ouve, exatamente. Não é? A opinião, o colaborador, ele realmente tem uma... Quando ele está comprometido, quando ele está a fim de trabalhar, ele tem um potencial muito grande a ser desenvolvido. Porque o ser humano é assim. Quando o ser humano está bem, ele se sente bem, está motivado, ele vai adiante naquilo que ele quer. Nós todos já passamos por momentos assim na vida. Quando nós queremos algo, quando há um motivo emocional normalmente maior para que nós busquemos esse algo, o corpo e a mente trabalham para que nós cheguemos ao resultado. Em contrapartida, quando há algum empecilho ou alguns obstáculos que para nós são complicados, a mente e o corpo começam a trabalhar num ritmo um pouco mais lento. E quando eu digo mente e corpo, é interação mesmo. Por meio da mente eu consigo mudar o estado do corpo, por meio do meu padrão de pensamentos. Uma das formas, por mais
simples que pareça de dizer e complicado que pareça de fazer, de mudar a questão do bem-estar, é mudar o padrão de pensamentos. Tem algumas pessoas que têm padrões de pensamentos pessimistas, Sim. complicados. Quem que não conhece um que é assim, vida, parece aquele personagem do desenho animado. Desenho animado. Vida, azar. Você coloca uma coisa pra pessoa, a pessoa fala, eu acho que isso não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Mas eu não quero. Mas vai ter que mudar. Ih. Sabe síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e não quer mudar. Exatamente. E aí não cresce. E hoje as mudanças acontecem num ritmo muito acelerado. As mudanças, a inovação, porque tudo está de acordo com a nossa realidade. A sociedade nos traz isso e nós precisamos estar atentos a essa mudança. É muito comum nós conversarmos com alguns líderes que são um pouco mais antigos, já têm um tempo maior de casa nas empresas, e nós propormos algumas coisas para essas pessoas e eles dizem, mas eu sempre fiz assim, deu certo. Legal, mas não vai dar mais porque as pessoas estão mudando, a competitividade é maior, o ritmo das pessoas é maior e a instabilidade das pessoas emocional, infelizmente, também é um pouco maior. A pessoa vira às vezes para você, não, porque a nossa empresa tem uma tradição e não se toca que às vezes a tradição é um amontoado de erro que você comete um monte de tempo. Quer dizer, então, né? Reavalia. E está enterrando isso. Exatamente. Isso olhando para o lado do gestor, do empresário, e olhando para o lado do funcionário, né? Pense o seguinte, a mudança é sempre boa. Sempre vai te abrir, pelo menos, novos horizontes. Não tenha medo de mudar, né? Porque às vezes a pessoa ela tem medo de mudar. Eu já tenho o meu sistema de trabalho. Opa, peraí, cara pálida. Não é assim, né? E na vida, eu estou falando disso, às vezes é o teu comportamento até na tua casa, com os teus amigos, muda a tua referência, tenta ver o outro lado. Né? O ser humano, ele muitas vezes, ele olha o lado dele como se fosse a verdade absoluta, porque ele tem uma experiência que tem que ser respeitada sim. Mas não existe, aliás, existe só um, ele está lá em cima, que sabe de tudo. Nós aqui estamos aprendendo todo dia. Tem que ter essa humildade de entender que a gente está aprendendo, a gente vai viver melhor em casa, vai viver melhor no trabalho, vai ser o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai e também, consequentemente, um profissional melhor. Mas tem que estar com a mente aberta. Nós costumamos dizer nos treinamentos que todo dia é dia de treino. Sim. Porque a mudança ela é constante, é um dos métodos de melhoria, inclusive implementado em empresas japonesas, chamado Kaizen, que é o processo de melhoria contínua. Nós precisamos e devemos estar abertos a essas mudanças, a essas melhorias, para que nós consigamos nos desenvolver de maneira adequada. Isso é importante, que nós nos sintamos bem, nos sintamos dignos daquilo que nós estamos fazendo e tenhamos essa motivação para que os resultados sejam atingidos. E quando eu digo resultados, não são resultados especificamente financeiros e materiais. São resultados, felicidade na família, um relacionamento afetivo bacana, um círculo de amizades legal, sentimentos pessoais não muito bons. As pessoas vivem se entupindo de mágoa, de culpa, de rancor. Isso não faz o mínimo sentido. Tem um ditado que diz que sentir mágoa é como tomar veneno e querer que o outro morra. Exatamente. Às vezes as pessoas se magoam com outras, sentem mágoa e a pessoa por quem ela sente mágoa nem sabe disso. E a pessoa vai colocando esse veneno para dentro do corpo e isso interfere na saúde. José Carlos, o papo tá ótimo, cara. A gente podia ficar conversando horas aqui. Já está convidado para voltar, tá? Agradeço. Uma outra oportunidade. E eu queria saber mais de vocês lá. Quem quer conhecer mais a Elevendh, estou vendo aqui tem o site, é www.elevendh.com.br. Anotou aí? www.elevendh.com.br. Fica aqui em São José dos Campos, no Jardim América. O telefone é o 3302-0111. Fácil de gravar, gente. 3302-0111. Zé Carlos, obrigado mesmo. Valeu sua generosidade, bater um papo com a gente. Volte quando quiser. Eu agradeço demais a oportunidade, França. Agradeço aos ouvintes que mandaram aí as perguntas, as mensagens. E um grande abraço a toda a equipe da Eleven, que é uma equipe muito comprometida, muito competente e que está aí já há um bom tempo gerando essa possibilidade do ser humano se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado por esse espaço e parabéns pela iniciativa de mais uma vez abordar esses assuntos tão importantes para a população em geral. Maravilha, até a próxima. Obrigado.